Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma grande alegria poder estar aqui mais uma vez e desta feita em um culto público para adorar com os irmãos. Agradeço ao conselho da igreja, agradeço também a acolhida no meio de vocês e que Deus continue abençoando ricamente a vida dessa igreja, cada família dessa igreja para a glória do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia comigo na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 10 a 13. Hebreus, capítulo 2, versos 10 a 13. Eu peço que você, eu sei que você já deve fazer isso após a leitura. Fique atento com a Bíblia aberta, acompanhando a exposição bíblica. Eu sempre digo na igreja que eu sou pastor que um bom ouvinte, ele tem um olho no pregador e o outro na Bíblia. Então vamos ler a palavra do Senhor. O foco da minha exposição nessa noite será especificamente os versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor, o capitão da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Vamos orar ao Senhor, rogando a sua misericórdia sobre a nossa vida. Senhor Deus e Pai, nós mais uma vez nos colocamos nas tuas mãos. Nós precisamos da misericórdia do Senhor sobre nós. Nos dá, Senhor Deus, corações ardentes em ouvir a voz de Cristo. Nos dá, Senhor Deus, mentes focadas. E ajuda-nos para que possamos colocar em prática tudo aquilo que vamos ouvir nessa noite. Fica conosco. Nós sabemos que muito além do pregador humano e falível, quando a Tua palavra é pregada com fidelidade, o Senhor mesmo está falando ao coração do seu povo. E é a Tua voz que nós queremos ouvir. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir para um casamento? Com certeza muitos aqui. Não apenas adultos, vocês crianças, com certeza já foram também a festas de casamento. E a grande pergunta quando nós vamos para uma festa de casamento é: como vai estar a noiva? Essa é a grande pergunta. Todos estão atentos ao momento da noiva, quando a noiva entra, como ela estará? E essa é a pergunta que nós também nos fazemos como crentes, porque a Bíblia traz essa metáfora, Cristo como sendo noivo e a igreja como a noiva, e nós nos perguntamos: como estará a noiva, a igreja de Cristo, quando o Senhor Jesus voltar? Qual será a qualidade do seu adorno para o encontro com Cristo? E quando nós lemos textos como esse, só há uma única resposta, meus irmãos: a noiva estará belíssima. A noiva estará belíssima. E a certeza para essa resposta tem a ver com o fato de que o próprio Cristo é aquele que cuida da sua noiva. Cristo tem um profundo relacionamento espiritual com o seu povo,
E é exatamente essa verdade que esse texto nos ensina, esse profundo relacionamento de Cristo com o seu povo, como sendo aquele que proclama a palavra ao seu povo, como sendo aquele que está no meio do seu povo, como sendo aquele que lidera o seu povo. Essa gloriosa verdade que esse texto nos ensina. Então vamos considerar esse texto, primeiro de uma perspectiva ampla. Esse texto está dentro de uma gloriosa história, na história da redenção, especificamente após a ressurreição do Senhor Jesus. O autor dos Hebreus, que nós não sabemos quem foi, ele é um cristão de segunda geração, herdeiro de toda a doutrina apostólica. Ele então escreve, nós, embora não saibamos quem escreveu Hebreus, Orígenes, o antigo escritor cristão, dizia: quem escreveu Hebreus só Deus sabe. Mas nós sabemos por que ele escreveu. Por que então ele escreveu essa carta? Há várias informações. Possivelmente ele está escrevendo para judeus helenistas que haviam se convertido ao cristianismo. Nós sabemos isso porque todas as citações que ele faz no Antigo Testamento são baseadas em uma tradução chamada Septuaginta, uma antiga tradução, mais ou menos 300 anos antes de Cristo. O Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, e é exatamente essa citação. Possivelmente eles não conheciam o texto hebraico. Ele escreve para um grupo de igrejas, cristãos que haviam se convertido e agora estavam enfrentando uma grande perseguição. E como é que nós sabemos disso? Porque o autor dos Hebreus nos fala a respeito disso. No capítulo 10, versículo 32 e 33, ele diz que aqueles irmãos estavam sofrendo, eles estavam sendo expostos como em espetáculo, eles estavam tendo seus bens, no versículo 34, espoliados, eles estavam enfrentando uma grande perseguição, pelo fato agora de serem cristãos. Esse era um grande problema. De alguma forma, essa tentação de retornar ao judaísmo, o autor dos Hebreus via como uma terrível apostasia. Esse era o grande perigo. No capítulo 6, ele vai tratar desse perigo real. Era um perigo concreto, da falsa doutrina. Outra razão, e nós sabemos disso, ele nos fala a respeito disso, no capítulo 5, sobretudo a partir do versículo 11, é que aquelas comunidades cristãs, eles não haviam crescido espiritualmente. Eram crentes antigos, mas eles não haviam crescido, não haviam desenvolvido. Eles deveriam ser mestres pelo tempo. São como alguns crentes, até hoje em nossas igrejas, anos e anos a fio, são bebês espirituais. Não haviam crescido. O autor dos Hebreus diz no capítulo 5 que eles deveriam ser mestres, no versículo 12, mas eles não eram. Essa era uma outra razão, um problema, falta de crescimento espiritual, apostasia, sofrimento. Outra razão, eu quero elencar pelo menos algumas, para ele escrever essa carta, é que eles estavam experimentando um momento de transição pastoral. Nós sabemos isso no capítulo 13, porque o capítulo 13, versículo 7, ele usa o passado: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Mas no versículo 17, ele diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos. Portanto, eles estão enfrentando esse momento de transição. Possivelmente naquelas perseguições, alguns líderes morreram. E agora eles estavam preocupados: como é que vai ser? Ele então lembra, no versículo 8, capítulo 13, que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. O Jesus que falou através daqueles primeiros homens pela pregação da palavra é o mesmo que vai continuar falando através da palavra com os novos líderes. A pergunta é: o que você faz quando você de repente vê tantos problemas em uma comunidade? Qual a estratégia do autor dos Hebreus? A estratégia dele é trazer tão somente as Escrituras Sagradas. Portanto, todo o argumento do autor dos Hebreus é construído logo no seu início, no seu prólogo. No capítulo 1, versículo 1 a 4, ele vai apontar 3 aspectos da pessoa de Cristo, e ele então, ao longo da epístola, vai desenvolver esses 3 aspectos.
primeiro, a glória da palavra de Cristo. Ele vai dizer no capítulo 1, versículo 1, que Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas agora nesses últimos dias Deus nos fala pelo Filho. Cristo é a voz final. Ele também vai dizer e vai mostrar que Jesus, após realizar aquela obra gloriosa, ele sentou-se à direita de Deus, portanto ele é o sumo sacerdote. Ele não é apenas a voz final de Deus, ele é o sumo sacerdote, que faz com que nós tenhamos a certeza do acesso ao Pai. Mas ele também vai citar um salmo importante, que é o Salmo 110, para mostrar que Cristo é esse rei que está sentado à direita de Deus. Ele vai fazer isso no versículo 3 e 4, quando ele diz que Cristo está sentado à direita da majestade, nas alturas. Ele é esse rei glorioso. E ele então vai mostrar ao longo da epístola esses três aspectos de Cristo como sendo a voz final de Deus, o profeta, a voz profética de Deus, o sumo sacerdote e o rei. Agora vamos analisar em que contexto está o nosso versículo. A estratégia do autor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 22, ele descreve a sua epístola como sendo uma palavra de exortação. E a forma do argumento dele é bastante simples. Ele expõe e ele exorta. Então, no capítulo 1, versículo 1 a 4, nós temos o prólogo. Acompanhe comigo, do versículo 5 ao versículo 14, nós temos a primeira exposição, através de vários textos do Antigo Testamento, uma catena de textos. No capítulo 2, versículo 1 a 4, ele então exorta, faz uma exortação. E no capítulo 2, versículo 5 até o versículo 18, ele faz uma outra exposição, baseada sobretudo em dois textos do Antigo Testamento, o Salmo 22 e Isaías capítulo 8. E no capítulo 3, então, ele vai fazer uma outra exortação. Portanto, esse texto que nós lemos no capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 13, está dentro de uma exortação, é uma seção exortativa da epístola. Mas qual é o ponto desse texto? Observe que a grande preocupação aqui do autor aos Hebreus, especificamente, nessa seção, primeiro é mostrar e a responder uma pergunta importante. Ele havia citado o Salmo 110 para dizer que Deus está colocando todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Mas aos nossos olhos parece que o mundo está desgovernado. Parece que isso não é realidade. E ele então cita o Salmo 8 para explicar que era preciso então que Jesus, para cumprir a promessa do Salmo 8, Jesus precisava se encarnar, ele precisava sofrer, ele precisava morrer na cruz do Calvário. Após a sua morte, a sua ascensão, o Senhor Jesus, em glória, em majestade, agora vem buscar um povo para si. Observe o versículo 10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, a aperfeiçoar-se por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Era preciso que Jesus então se moldasse como um perfeito, um perfeito sofredor, para que através desse caminho que ele abre, ele então guia o seu povo como capitão. E é por isso então que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. A partir do versículo então 10 até o versículo 13, o autor dos Hebreus vai mostrar a necessidade do sofrimento de Cristo. Mas mais do que isso, ele vai mostrar o profundo relacionamento de Cristo com o seu povo. Observe as palavras que o autor dos Hebreus então diz, que Jesus diz sobre o seu povo. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantaste louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Ele está citando o Salmo 22, versículo 22, e Isaías capítulo 8, versículo 17 e 18. Mas ele está fazendo algo inusitado, que nenhum outro autor do Novo Testamento faz. Ele está colocando esse salmo na própria boca de Cristo. E é interessante porque, se no capítulo 1,
Do versículo 5 ao versículo 14, nós vemos várias vezes o pai falando a respeito do filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Senta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. Agora, de alguma forma, Jesus responde ao pai pelas Escrituras. Ele está criando um diálogo nas próprias Escrituras. A Bíblia não é a própria palavra de Deus, mas nas próprias Escrituras nós vemos essa relação profunda, dialógica entre o pai e o filho. O pai fala a respeito do filho, usando as Escrituras, e o filho agora se dirige ao pai. Portanto, a ideia desse texto é Cristo, então, respondendo agora, no capítulo 2, aquilo que o pai fala a respeito dele, no capítulo 1. É como se Jesus, então, agora se dirigisse ao pai. E quando Jesus, então, se dirige ao pai, Jesus diz: Pai, eu declarei o teu nome a esses meus irmãos. Eu estou com eles na congregação cantando louvores. Eu porei nele a minha confiança. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Então, o autor dos Hebreus cria uma ideia gráfica de Cristo como capitão na frente do seu povo, como sendo aquele que comunica, que está presente e que lidera o seu povo. Portanto, do que é que esse texto fala? Do relacionamento espiritual de Cristo com o seu povo. É a respeito disso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. O relacionamento espiritual de Cristo com o seu povo. Há pelo menos 3 ideias claras aqui no texto. Primeiro, a sua proclamação espiritual. Observe no versículo 12: a meus irmãos declararei o teu nome. Segundo, a sua presença espiritual. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Cristo está no meio do seu povo. Terceiro, no versículo 13, a sua liderança espiritual como rei, quando ele diz: eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Deixe-me repetir para aqueles que quiserem notar o relacionamento espiritual de Cristo com o seu povo. Primeiro, a sua proclamação espiritual. Segundo, nós vamos ver a sua presença espiritual. E em terceiro lugar, a sua liderança espiritual. Vamos analisar em primeiro lugar a sua proclamação espiritual. Para que você entenda o que o autor dos Hebreus está fazendo, ele não apenas está colocando as palavras nos lábios de Cristo, como Cristo se dirigindo ao Pai, mas nós temos que ler o Salmo 22 para que você possa entender por que ele está fazendo isso. Abra rapidamente sua Bíblia no Salmo 22. O Salmo 22 é um dos salmos mais conhecidos de todos nós, não apenas na época apostólica, mas até hoje, porque é o salmo que Jesus recita na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Esse era um salmo muito conhecido. Mas o Salmo 22, ele tem uma característica interessante, preste atenção nisso. Do versículo 1 até o versículo 21, o Salmo 22 é um salmo de lamento, é um salmo de sofrimento. É o salmo do sofrimento de Davi, ele enfrentando o seu sofrimento, a sua luta, as suas dificuldades, sendo traído. Mas de alguma forma esse salmo é usado não apenas por Cristo, mas também pelo autor dos Hebreus, de forma tipológica. E o que é isso? Tipologia significa que Deus fez com que a história de Davi tivesse profundas similaridades, correspondência com a história de Cristo, para que aquela vida de Davi fosse uma tipologia profética da própria experiência de Cristo na cruz do Calvário. Então o Salmo 22, ainda que tenha a ver com a vida de Davi, apontava para um sofrimento muito mais intenso de Cristo na cruz do Calvário. E do versículo 1 ao versículo 21, nós vemos Cristo, então, expressando a sua dor e o seu sofrimento na cruz do Calvário, sendo abandonado pelo Pai, experimentando a ira de Deus. Mas no versículo 22 há uma grande mudança no Salmo. O Salmo, que é um salmo de lamento, se transforma agora em um salmo de ações de graças. O sofredor do Salmo 22 agora diz:
A partir do versículo 22, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Agora o sofredor está feliz. Agora o sofredor proclama. É exatamente isso que o autor dos Hebreus está dizendo. Ele está dizendo aquilo que o Salmo 22 diz. É o que o Senhor Jesus disse